A paz do Senhor Jesus a todos. Mais um momento de refletir. Eu quero deixar claro que as mensagens postadas neste canal, seja no Instagram, seja no YouTube, ele não tem a intenção de um aprofundamento teológico ou detalhista das mensagens. O objetivo é promover ou fomentar para que as pessoas que possam vir, a escutar, a ouvir as mensagens, elas sintam o desejo de ir lá e ler. Então o objetivo aqui são mensagens 10 minutos, 12 no máximo, porém são mensagens simples, reflexões, na verdade, daquilo que vamos ler. Ok? Dito isso, nossa reflexão de hoje está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Vejam que nós temos, através dessa parábola, que foi a forma como Jesus escolheu para ensinar, contextualizando os seus ensinamentos através de parábola, e chega até nós. As duas casas foram construídas por pessoas que sabiam, ninguém constrói nada sem saber. Porém, entre os dois construtores, há características diferentes, métodos diferentes, observações diferentes, importâncias diferentes daquilo que são os locais e a forma de construir. E Jesus disse: quem ouve minhas palavras, eu comparo a quem constrói a casa sobre a rocha. Mas quem não ouve e não cumpre, é como se você tivesse construído algo na areia. Deixa eu tentar contextualizar o que eu quero refletir convosco através de um episódio bíblico. Os 10 leprosos. O que os 10 leprosos aconteceu com eles? 10 homens gritam. Jesus estava a uma certa distância, porque existe uma regra, eles não podiam se aproximar. E eles pedem a cura, clamam pelo Senhor, e o Senhor então manda que eles se direcionassem ao sacerdote, e nesse caminho, então, por obedecerem, a cura acontece. Mas um foi além. Ele disse assim: eu posso. A Bíblia não diz isso, tá, irmãos, a respeito do que ele disse, do que ele pensou. Eu estou agora manifestando aquilo que eu faria se eu fosse ele, e eu entendo dessa forma. Esse homem deve ter pensado assim: ele só falou e eu fui curado? O que mais ele pode fazer pela minha vida se eu andar com ele, se eu estiver com ele, se eu viver do lado dele? Entenderam? 9 pessoas foram para suas casas, para suas vidas, deram importância a outras coisas, está tudo certo. Mas um homem foi além do entendimento. Ele entende que viver ao lado de Jesus é muito melhor do que apenas uma cura. Embora a cura da lepra, algo extraordinário. Mas mesmo sendo curado de lepra, esse homem um dia morreu. Com certeza. Senão ele estaria vivo até hoje, e a palavra não diz isso. A Bíblia diz que ele foi curado e ele volta. E ao voltar, ele manifesta um entendimento de algo muito além. Jesus tem muito mais para me dar. Além da cura física, ele tem palavra para a minha alma. Quando a gente traz esse contexto, está falando justamente disso. O homem que ouve as palavras do Senhor, ele tem duas opções. Ele pode, de fato,
simplesmente ouvir e escolher o que ele vai aplicar e de que forma vai aplicar, ou ele ouve as palavras, ele se submete ao conselho, à palavra, ao ensinamento, ao pastoreio do Senhor Jesus e conduz a sua casa, seus negócios, sua vida profissional, sua vida social, sua vida pessoal, sua vida familiar, como pai, como filho, como profissional, enfim, todas as áreas da sua vida. Se ele submete toda a sua vida a saber o que o Senhor tem para ele, aí a palavra compara ele a quem construiu a casa da rocha. Mas se eu quero viver do meu jeito, da minha forma, meus pensamentos, meus conceitos, tudo, eu estou edificando minha casa na areia. Vejam que uma coisa é uma rocha, outra coisa são os fragmentos. A rocha inteira, completa, firme, inabalável, você fazendo uma casa ali, você está muito mais alicerçado. Na areia, não. Você não tem base. Veja, os irmãos, que a palavra, ela nos direciona para o seguinte. Todo homem, e quando eu falo homem, eu estou falando das pessoas, tá? Todo ser humano, vamos colocar assim, que escolheu viver uma vida sob os crivos da avaliação de Deus, sendo pastoreado pelo Senhor Jesus e direcionado pelo Espírito Santo. Aí a palavra fala, vieram os rios, as tempestades, os ventos, as dificuldades, tudo sobreveio sobre essa casa e ela não caiu. Quando você coloca a sua vida aos cuidados do Senhor, e mais uma vez eu quero abrir um parênteses, não estamos falando de religião. Estamos falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Ok? Isso vai muito além de religião. É bom que você se reúna em um lugar, no corpo, em comunhão. Mas não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é você colocar a sua vida e abrir o seu coração para que o Senhor Jesus conduza a sua vida. Mas quando o homem ele resolve viver nos fragmentos de entendimento, nos fragmentos dos seus pensamentos, nos fragmentos das ideias, das filosofias dessa vida, e não estamos falando mal da filosofia, tá? Mas eu estou dizendo quando o homem se baseia para viver. Não, a Bíblia é só mais um livro, é só mais alguma coisa, vou juntar a Bíblia com tudo mais. Esta vida, esta casa, a tendência, ela está fadada ao fracasso. Mas o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, o idoso, a idosa, o ser humano, meus irmãos, que coloca a sua vida no altar do Senhor e diz, Senhor, eis-me aqui, me direciona. E com isso eu não estou dizendo que você vai cruzar os braços e não faz mais nada e só faz aquilo que Jesus manda. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus pensamentos, nos seus ideais, nas coisas que você quer alcançar, faça aí tudo para a glória do Senhor. Pergunta ao Senhor, Senhor, isso é bom, isso é ruim? Davi fazia isso, posso subir em guerra? Não. Daqui a pouco, e agora, Senhor? Agora vai, você vai ser vitorioso. Senhor, o que farei? Toca. E o mar se abriu. E agora, Senhor? Ora, o fogo desceu. Enfim, todas as vezes que nós vamos na Bíblia e nós estudamos, analisamos homens e mulheres que colocaram as suas vidas diante do Senhor, meus irmãos, viveram o extraordinário de Deus. Mas toda pessoa que quer viver as suas próprias razões, o seu próprio pensamento, porque nós somos limitados daquilo que olhamos e vemos e pensamos. Eu costumo brincar com os meus filhos que a gente não consegue ver na curva da vida. Porque você olha e você não sabe o que está indo, o que está vindo, você não sabe, é uma curva.
Mas Deus que está lá do alto vê todas as coisas. Então, nada mais inteligente, por isso que chama esse homem aqui de prudente. É prudente para o ser humano colocar a sua vida diante de Deus para que Deus o conduza em todas as coisas. E assim ele tem a certeza da vitória. E aquele homem que não faz isso, ele é chamado de insensato. Ou seja, uma pessoa sem prudência, sem estratégia de vida. Está fadado ao fracasso. E aí agora, para nós encerrarmos, que tipo de pessoa que você quer ser? Hein? Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que coloca a sua vida diante de Deus e fala: Senhor, me conduza, me dirija, mostra-me o caminho, o que eu devo fazer, como devo agir. Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa eu acertar isso aqui. Tem compaixão, Senhor, da minha vida. Você vai ser vitorioso. Senhor, eu estou em luta no lar. O que eu devo fazer? Deus vai te direcionar. Estou em luta no trabalho. O que eu devo? São as tempestades, os rios, os ventos que vão vir sobre a sua vida para combater contra você. E você será vitorioso se Deus estiver controlando, se Ele estiver direcionando e você permitir ser cuidado por Ele. Mas quando você não permite, quando não é assim que acontece, você acha que pode resolver todas as coisas, eu sinto lhe informar. Nós não temos capacidade de nós próprios para vencermos os gigantes dessa vida. Davi só venceu Golias, porque ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Moisés só abriu o Mar Vermelho, porque ele foi direcionado por Deus. Josué só abriu o Rio Jordão, porque ele foi sob a ordem do Senhor. As muralhas de Jericó só caíram porque seguiram a palavra do Senhor. Fizeram exatamente como Deus mandou. E por aí poderíamos citar uma série de exemplos que estão na palavra. Viva o extraordinário. Coloque sua vida diante do Senhor. Permita que a sua casa, ou seja, o seu coração, seja construído sobre a rocha. E essa rocha aqui são os ensinamentos de Deus. Porque ele diz aqui: aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é aquele que construiu na areia. Mas quem pratica? Construiu sobre a... Que rocha é essa? Claro que Jesus é a rocha, inabalável. Mas aqui está falando dos seus ensinamentos, da sua palavra. Pratique a palavra de Deus na sua casa, no seu trabalho. E não é ficar falando da Bíblia, não é isso, é praticar. Quando você pratica a palavra, é certo que você vai vencer. Eu não sei quais são as lutas que quem vai ouvir esse vídeo está enfrentando, mas a Bíblia diz que se você permitir que a palavra de Deus alicerce a sua vida, pode vir ventos, rios, tempestades, pode vir o que vier, você será vencedor em Cristo. Permita que a sua vida se alicerce sob a palavra do Senhor. Não é palavra de líder, não é palavra de pastores, não é palavra de ninguém. É a palavra de Jesus. Se você ouvir alguém falando da palavra de Jesus e a palavra que essa pessoa estiver pregando está de acordo com a Bíblia, louvado seja Deus. Ouça o que ele tem a dizer. Mas se não estiver, foge. Porque há muitos mercenários, lobos por aí. Você precisa ouvir. Ouça o que a pessoa tem a dizer, mas vá lá na Bíblia ver. Faz que nem a igreja de Bereia. A mensagem ia, eles conferiam na palavra. Faça isso. Ouça as mensagens? Ok, quer ouvir? Ouça. Mas vai na Bíblia e veja se aquilo que está sendo dito é a palavra do Senhor. Se a sua vida está sendo alicerçada na Bíblia, aí você será mais do que vencedor. E que Deus nos abençoe na sua palavra. Leia a palavra do Senhor. Peça que Ele abra o seu entendimento, para que assim a sua vida e todas as coisas ao seu redor se alicerce naquilo que há de mais poderoso, a palavra, e a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor a todos e que Deus nos abençoe. E até o próximo momento de refletir.